Olá, eu sou o Macorati. Nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C# falando sobre o controle ListView. Essa é a terceira videoaula, onde eu vou mostrar como podemos acessar um banco de dados. No exemplo aqui eu vou acessar o SQL Server e preencher um controle ListView com os dados de uma tabela do banco de dados do SQL Server. Então, basicamente, eu vou usar o ambiente do Visual Studio. Eu vou ter uma conexão criada com o banco de dados Northwind, que vai ser o banco de dados que eu vou utilizar. E eu vou escolher aqui uma tabela Employees e acessar algumas informações dessa tabela. Então, basicamente, eu vou ter esse resultado. Eu vou ter no formulário um controle ListView, onde eu vou selecionar o código do funcionário, o primeiro nome, o sobrenome e a cidade. O código eu vou colocar no evento do clique de um botão chamado com a sua propriedade text definida para carregar dados. Então, basicamente, as etapas vão ser: eu vou acessar o SQL Server, no caso do banco de dados Northwind. Para isso eu vou usar um namespace System Data SQL Client. Eu vou criar um objeto SQL Connection, criar um Data Header, definir a string de conexão, criar um command, definir o comando SQL, usando um select, abrir a conexão e executar o comando para obter as informações da tabela, que no caso vai ser o execute reader. Eu vou trabalhar com o Data Header. Feito isso, no controle ListView, tudo isso via código, eu vou configurar as propriedades, criar as colunas, percorrer o Data Header, definir um item, obter o item, os subitens. Vou também definir um image list via código, atribuir a ele uma imagem e definir o image list como da propriedade small image list do ListView. Então, vamos abrir a nossa ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Bom, antes de iniciar o projeto, eu posso abrir aqui a janela Database Explorer, e aqui eu tenho aqui as conexões criadas, né? Eu posso fazer essa verificação no ambiente do Visual Studio. Então aqui eu tenho algumas conexões e eu tenho a conexão que eu vou usar aqui, que é a conexão com o banco de dados Northwind. E aqui ele tem várias tabelas, eu poderia ter usado qualquer tabela, mas eu vou usar a tabela Employees, né? E aqui eu vou selecionar alguns campos, né? São muitos campos, e eu vou selecionar alguns campos, vou acessar essa tabela e vou exibir os dados no ListView, tá? Então, vamos então clicar em New Project, escolher a linguagem Visual C#, Template Windows Format Application, e aqui eu vou colocar aqui o nome da solução, C# ListView BD. Tá? Vou dar um OK. Vai ser criada a solução. Tá aqui o formulário. Então eu vou definir a interface aqui rapidamente. Deixa eu diminuir o tamanho da toolbox aqui. Deixa eu visualizar a janela Solution Explorer. O formulário aqui também eu posso diminuir um pouco, né? Não vou precisar de tudo isso. Bom, então aqui na toolbox, ó, ela está com todas as suas abas abertas. Eu vou fechar tudo, né? E vou abrir somente a Common Controls. E aqui eu tenho o controle ListView. Vou arrastar e soltar no formulário. Ok? Aqui no formulário eu vou definir só, por uma questão de uma cor de fundo, eu vou colocar um preto. E
aqui no texto eu vou colocar aqui, ó, ListView com banco de dados, tá? Bom, agora eu vou incluir dois controles button aqui. Vou selecionar, seguro a tecla Ctrl pressionada e arrasto e copio o controle. Rapidamente eu vou aqui definir o texto. Carregar dados, né? A propriedade text do botão 1 e a propriedade name btn carregar. Aqui vai ser btn sair, o botão 2, né? Propriedade name e a propriedade text sair. O nome do ListView eu vou dar ListView 1. Pronto, eu tenho a minha interface aqui. Então, no evento clique do botão carregar, é que eu vou colocar o meu código para acessar o banco de dados. Eu quero ressaltar que, como essa aula é de nível introdutório, eu estou usando essa abordagem, mas na verdade, as boas práticas recomendam eu criar uma camada de acesso a dados, né, e remover, não ter código de acesso a dados na interface. Mas aqui, como eu quero mostrar, estou focando no controle ListView, eu vou usar para tornar mais simples a aplicação. Senão eu demoraria tempo para criar uma camada de acesso a dados, né? Mas quero frisar que não é recomendável você colocar código de acesso a dados em eventos de formulário. Então eu vou clicar duas vezes, ele vai me abrir o evento click. Eu vou recolher a toolbox, né? E as demais janelas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Eu tenho que criar uma conexão, né? Então eu vou usar, como eu vou acessar o SQL Server, eu tenho que usar o provedor do namespace System Data SQL Client, tá? Então, aqui eu vou criar uma conexão. Para isso eu vou usar o objeto SQL Connection, né? Definir uma conexão aqui, ó, uma variável conexão do tipo SQL Connection, e eu vou criar uma instância da conexão. Ok? A seguir, eu vou definir um data header, SQL data header. Né? Data header é um objeto de acesso a dados, somente leitura para frente. Então, ele é muito recomendado quando eu quero somente acessar e exibir os dados. Quando eu não vou trabalhar com essa informação, né? Porque aí eu abro a conexão, obtenho os dados, fecho a conexão e eu tenho o data header ali, é muito rápido trabalhar dessa forma. Então eu vou definir uma variável dr do tipo SQL data header, e agora eu vou definir, né, eu tenho que pegar minha conexão, que é uma SQL connection. Opa, aqui está errado, ó. SQL connection, tá? Então aqui eu tenho que definir a minha conexão, a minha string de conexão, que é onde eu vou definir aonde está o banco de dados, né? Então, como que eu faço para saber a string de conexão? Uma maneira bem simples, ó, eu sei no banco de dados, vou visualizar a janela de propriedades aqui, ó, vou no Database Explorer, vou na janela de propriedades, e já clicando no banco de dados, eu já tenho aqui, ó, a string de conexão. Então é só copiar e colar aqui, ó. Tá? Já posso recolher isso aqui, eu vou diminuir, recolher. Então você viu como é fácil do que esse string de conexão? Então, aqui eu estou usando o SQL Server local, que é o localDB, tá? As versões do Visual Studio Express 2010, 2008, aqui era SQL Express, tá? A partir da 2012 é localDB, que é uma otimização do SQL Server Express Edition. Então aqui eu tenho a conexão, ó, o banco de dados Northwind, tá? A string de conexão já está definida. Tá? Então agora a próxima etapa é eu definir, criar o comando. Então eu vou usar o objeto SQL Command, né? Poder
abreviar aqui, eu defini uma variável CMD do tipo SQL Command. Então eu vou usar a minha conexão e eu vou criar um comando, né? E agora, nesse comando, eu vou definir qual é o comando. Ele vai ser um texto, né? Eu vou usar uma string SQL. E aqui, ó, eu vou dar um select. Bom, aqui eu vou escolher quais dados eu quero usar. Vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui o employee ID. O recomendável seria usar uma história do procedure, tá? É mais aconselhável. Mas aqui também vai funcionar sem problemas. Vou usar o first name, o last name e a cidade. Tá? Poderia ter escolhido outras. Estou definindo aqui a from a tabela employees, que é a tabela que eu estou acessando aqui, tá? Vou fechar aqui a string, pronto. Já defini a string SQL. Então eu vou abrir conexão. Conexão. Open. Bom, abri a conexão e vou ter que executar um comando execute. Opa. Eu tenho que atribuir a minha variável do tipo dataHeader o comando, né? Qual é o comando? Execute header, tá? Esse comando ele vai retornar um dataHeader, que vai ser aqui a relação de linhas, né, e colunas obtidas a partir da tabela, vai me retornar nesse objeto. Bom, feito isso, agora eu vou configurar o list view, tá? Vou configurar list view. Então, ó, o meu list view o nome do meu control list view é LV1, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a view com a qual eu vou trabalhar. A minha view, como eu vou exibir dados no formato texto, eu quero exibir colunas, itens e subitens, tem que ser a details. Certo? Depois eu vou definir full row select. Ou seja, eu vou permitir que no controle seja selecionado uma linha completa de item e subitem. Vou exibir também as linhas do grid lines igual a true. Vou permitir o ordenamento, né? Vou colocar aqui a sorting, vai ser igual ascendente. E pronto. Agora eu vou criar as colunas, né? Então, as colunas eu vou obter o nome das colunas a partir do nome dado aos campos da tabela. Então, eu poderia aqui, ó, no método add, definir o nome da coluna aqui, ó, código. Esse eu vou deixar definido assim. Os demais eu vou obter com o nome original, né? Eu vou definir a largura, 120, e o alinhamento. Eu vou colocar a esquerda. Ok? Então, para ganhar tempo, eu vou copiar. São 4 colunas, né? Opa. Então, aqui, olha, código. Aqui eu vou exibir o nome da coluna. Como eu faço isso? Eu vou no dataHeader, get name 1, porque a primeira seria o employee ID, que é 0, 1, 2, 3, tá? Então,
assim eu obtenho os nomes originais. É claro que dependendo da situação, você pode dar os seus nomes ali fixos, né? Se você mudar o nome da coluna ali, talvez getName 2, getName 3. Para definir as colunas. Agora eu vou percorrer o data header para obter os dados. Então eu vou usar um while, né? Vou ler cada linha do data header e vou obter o código, né, do funcionário, que é o ID. Então, aqui eu posso fazer de duas formas. Vou mostrar. Eu posso fazer assim: dr, que é o data header, e colocar o nome da coluna, né? Naturalmente aqui eu tenho que dar um toString, porque essa coluna é um valor inteiro. Eu obtive o código. O código, ele... Opa! O código, ele... O código do funcionário. Agora, eu vou criar um item, né? List, view item. Vou criar um item. Esse view item. Onde eu vou passar o código, né, que eu obtive. E aqui, ó, vai ser o índice da imagem que eu vou utilizar. Se eu não quisesse usar a imagem, eu só usaria esse método, esse construtor. Mas eu tenho essa opção, eu vou colocar o índice 0, né, que vai ser a imagem que eu vou utilizar. Eu criei um item, né, e agora eu vou incluir os subitens. Aqui eu vou usar uma outra anotação, que é getString. Dois, 3. Bom, vamos lá. E só me falta incluir o item nesse view. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Ele vai percorrer o data header. Eu vou obter o código do funcionário usando aqui, ó, acessando diretamente a coluna. Opa, aqui é Employee ID, que é o nome da coluna. Eu estou acessando essa coluna aqui, tá? Então, eu vou lá no data header, nessa coluna, obtenho o valor, converto para string e atribuo aqui na variável código. Aí eu criei um item, né, onde eu atribuí o código e o índice da imagem que eu vou usar aqui, mais à frente que eu vou definir, que é o 0. Tá? E depois, para cada item, tá, eu obtenho os seus subitens, que vão ser o first name, last name e city. First name, last name e city. Tá? E aí eu incluo o item no list view. Aí eu repito até ler todas as linhas do data header. Bom, agora só falta eu definir o margin list. Então eu vou criar um objeto ImageList, né? ImageList. Então eu vou colocar aqui, ó, lista imagens pequenas. Igual ao new ImageList. Criei uma instância do objeto. E agora eu vou
lista imagens. Opa, deixa eu obter aqui que é mais fácil, não é? Eu vou incluir uma imagem images, add. Aqui eu vou colocar bitmap on file, e aqui eu vou definir o local da imagem, tá? Depois eu vou ver que imagem eu vou usar. Depois que eu obtive a imagem, ou atribuir a imagem, eu vou na propriedade small image list e atribuo o meu lista de imagens que eu criei. Ao controle, né? Tudo isso via código. Então vamos lá, a nossa lista de imagens. Eu vou usar uma... Vou abrir aqui o Windows. Bora, deixa eu ver aqui. Imagens. Eu tenho uma... Pronto, eu tenho aqui algumas imagens. Eu vou usar essa imagem aqui, tá? Então, ó, eu vou copiar o local da imagem e o nome dela. Essa imagem aqui, ó. Vamos ver as propriedades dela. Lá, ó, arquivo JPG, tá? É aceita.jpg. Tá na pasta C Uses Max Pictures LV Images. Então, copiei o caminho aqui. Aqui, note que ele está reclamando aqui, né? Por causa da sequência escape. Então eu vou colocar um arroba no início aqui para ele interpretar isso de forma correta, tá? A linguagem C#, eu tenho que tomar cuidado com os caracteres especiais, que a barra invertida é considerada um caractere especial. Então aqui eu tenho o meu código pronto. Note que eu não precisei utilizar o image list aqui dos componentes, né? Eu precisei arrastar e soltar. Eu criei uma instância do image list via código, né? Atribuí uma imagem e defini a propriedade do controle list view small image list, tá? Lembre-se que na aula anterior eu fiz isso aqui, né? Ó. Defini a view details aqui, o small image list aqui, certo? Então, só me resta executar o código para ver o resultado. Então, ó, no código aqui, eu tenho a parte de acesso ao banco de dados, obtenção dos dados, configuração do list view, né? E vamos ver agora se está funcionando. Eu vou executar. Ele me exibe o formulário. Quando eu clicar no botão carregar dados, vamos ver o que aconteceu. Já deveria ter exibido os dados. Não, está com algum problema. Vamos ver o que aconteceu. Vamos verificar. Vamos compilar para ver se tem algum erro no código. Não, não tem erro nenhum. Bom, a única coisa que pode estar ocorrendo aqui é que ele não está reconhecendo essa string de conexão. Vou colocar um caractere arroba aqui, né? Desse caractere escape aqui. Vou compilar. Ver se tem algum erro. Não. Então vamos executar. Carregar dados. Pronto. Né? Tenho aqui as imagens, né? As colunas. Note que a primeira coluna, né? Eu defini ela como código. E as demais, eu obtive o nome original da coluna a partir da tabela, tá? Coluna first name, last name e city. 1, 2, 3. Tá? A imagem que eu atribuí também está sendo usada aqui. Então, vemos aqui como você pode, de uma maneira simples, acessar o banco de dados, obter informações e exibir no controle list view. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até mais.